Oi meninos, tudo bem? Aqui é a professora Flaviana. Hoje a gente vai fazer uma atividade de retomada, onde a gente vai rever alguns conceitos trabalhados nas atividades anteriores. Aquelas atividades que vocês fizeram em casa foram sobre células, e hoje a gente vai rever alguns conceitos importantes. Então, os objetivos é reconhecer as células como as menores unidades vivas que formam seres vivos, conhecer a diversidade e organização celular. Habilidades, que é o que a gente espera que vocês consigam após a realização das atividades. Identificar os elementos básicos que compõem a célula, bem como suas funções, e relacionar as funções vitais das células a seus respectivos componentes. Então, primeiro, o que é a organização celular? Então, a célula, ela é a menor unidade dos seres vivos. Então, a menor parte que forma um ser vivo é a célula. Então, imagine que a gente tem uma parede, para formar essa parede, o que a gente precisa? A gente precisa de tijolos. Então, as células são como se fossem os nossos tijolos. É a menor parte do nosso organismo e é ela que forma o ser vivo. A célula, ela é a unidade morfológica e fisiológica de todos os seres vivos. Então, é ela que dá forma ao ser e também é ela que controla todos os processos internos, todo o funcionamento do organismo é a célula que controla. A célula, ela é a unidade de reprodução de todos os seres vivos. Todas as células têm origem de outras células. Na natureza, a gente tem seres unicelulares, que são aqueles que são formados por uma única célula. Todos eles são aquáticos e os exemplos, as bactérias, as amebas, as leveduras e os paramécios. Seres multicelulares ou pluricelulares são organismos vivos formados por muitas células. Eles podem ser aquáticos ou terrestres, e os exemplos são os homens, e outros animais, plantas e fungos. Diversidade celular. As células, elas podem variar em relação ao formato, tamanho, tipo de movimento, atividades e funções realizadas, entre outras características. Então, dependendo do lugar que essa célula é encontrada, da função que ela tem, ela vai ter um formato diferente, né? Ela vai ser diferente de outras células. Então, por exemplo, a célula que é encontrada na nossa pele, ela é diferente das encontradas no nosso coração, que também é diferente da do nosso sangue, também é diferente da que a gente encontra no nosso intestino. Por quê? Porque cada uma tem uma função diferente, né? Algumas células, elas também vão ter uma estrutura que vai ajudar ela a se locomover. Aí na imagem a gente vê a euglena, que tem esse flagelo ali na sua parte inferior, o espermatozoide, que também tem uma cauda, a forticela, que também tem uma estrutura ali que ajuda ela a se locomover, certo? Então, cada célula vão ter estruturas, tamanhos e um tipo de movimentação diferente, dependendo da função que ela vai realizar. Então, as características básicas da célula. Então, a gente tem a membrana plasmática, que é um envoltório, ela que envolve a célula. A gente também pode chamar ela de membrana celular. Ela que vai delimitar a célula, ela que vai controlar o que está dentro da célula e o que está fora da célula. Ela também controla o que entra e o que sai de dentro dela. É o que dá limite à célula. O núcleo. Algumas células possuem núcleo, outras não. A gente vai ver aí mais pra frente. Mas todas as células possuem material genético. O material genético é o que armazena todas as características da célula, tá? Então, algumas células vão ter esse material genético dentro do núcleo e outras células vão ter esse material genético disperso na célula. E a gente tem também o citoplasma ou citosol, que é como se fosse uma gelatina, que dá formato
a célula e que vai servir de estrutura, né, para as outras organelas da célula. Mas o básico são essas estruturas aí: citoplasma, membrana plasmática e o material genético que pode ser encontrado dentro do núcleo. Então, a gente tem aqui as células procariontes. As células procariontes, elas são as células mais simples, digamos assim. É um tipo de célula que não possui núcleo, só que ela possui um material genético, que aí na imagem é essa estrutura em vermelho. Então, o material genético é o que vai controlar as funções da célula, é onde vai estar armazenado todas as características da célula. No caso da célula procarionte, ela não tem uma membrana celular, ela não tem uma membrana nuclear que forma o núcleo e armazena esse material genético. O material genético ele vai estar disperso no restante da célula. Essa célula aí é uma célula de bactéria. O único ser vivo que possui célula procarionte são as bactérias, tá? Então, é fácil da gente associar célula procarionte, bactéria. Apenas as bactérias possuem células procariontes. Já a célula eucarionte é uma célula mais complexa. Então, ela já vai possuir o núcleo. É o núcleo que vai armazenar o material genético da célula, tá? A gente tem dois tipos de célula eucarionte. Tem a célula animal e a célula vegetal. Elas se diferem apenas por algumas estruturas, né? Então, aqui, a célula animal, ela possui centríolos, que a gente não encontra nas células vegetais. Os centríolos, a função dele é auxiliar na divisão celular. Já a célula vegetal, ela possui a parede celular, que é o que dá sustentação à célula. Ela possui também o cloroplasto, que é onde vai ser armazenado a clorofila, que é o pigmento verde da célula. Aqui a gente tem uma tabela que tem alguns itens, né, para vocês verem a diferença entre células procariontes e células eucariontes. Então, as células eucariontes, elas são encontradas em animais, em vegetais. Aí na tabela não está descrevendo, mas elas também são encontradas nos fungos e nos protozoários. Já a célula procarionte é encontrado apenas nas bactérias. O tamanho, a célula eucarionte, ela vai ter células maiores, já que elas são mais complexas. Já as células procariontes, elas vão ser menores. O envoltório nuclear, que é a membrana que envolve o núcleo, né? E que dentro dela vai estar o material genético. Então, esse envoltório nuclear, ele é presente na célula eucarionte e ele é ausente na célula procarionte. Lá na célula procarionte, ele vai ser ausente, os cromossomos, o material genético, ele vai estar em contato com o citoplasma. O nível de complexidade na célula eucarionte é alto e na célula procarionte é baixo. Citoesqueleto, que é uma estrutura que dá forma à célula, ele está presente na célula eucarionte e na célula procarionte ele é ausente. É por causa disso que a célula procarionte tem uma pequena variação de formato. E a mitocôndria, que é uma organela que ajuda na produção de energia da célula, ela está presente nas células eucariontes e nas células procariontes ela está ausente. Aqui eu selecionei uma das atividades que vocês fizeram em casa, que é uma atividade da semana 2, que foi do dia 30 de março a 3 de abril. Então, eu peguei só uma atividade daquelas que a gente fez para a gente rever. Então, considere, é uma atividade de vestibular da Unicamp de 1994. Considere as características das células A, B e C, indicadas na tabela adiante, quanto à presença, que vai ter um sinalzinho de mais, ou a ausência, que vai ter um sinalzinho de menos, de alguns componentes, e responda. Então, ali, vamos analisar a tabela primeiro. A gente tem as células A, B e C,
E os componentes celulares, parede celular, envoltório nuclear, né, que é aquela membrana que envolve o material genético, nucleolo, ribossomos, complexo golgiense, mitocôndrias e cloroplastos. Então, ali na questão A, quais as células A, B e C são eucarióticas e quais são procarióticas? Então, o que a gente vai fazer, como que eu vou saber diferenciar um tipo de célula da outra olhando esses componentes? A célula procariótica, ela não tem envoltório nuclear. É a única célula que não tem envoltório nuclear, tá? A célula eucariótica, ela já vai ter. Então, a célula A e B, elas possuem envoltório nuclear. Então, elas vão ser eucarióticas. Já a célula C, como ela não tem envoltório nuclear, ela é procariótica. Na B, qual célula, A, B ou C, é característica de cada um dos seguintes reinos? Bactéria, que é o reino Monera, Animalia e Plantae. Que componentes celulares presentes ou ausentes os diferenciam? Então, a célula C, ela é do reino bactéria ou do reino Monera. Por quê? Porque ela não possui um envoltório nuclear. Então, como ela não tem essa estrutura, a gente já sabe que ela é uma célula do reino Monera, tá? Então, é uma célula procariótica, então ela é do reino Monera. Lembra que eu falei agora há pouco que todas as células, todas as bactérias possuem célula procariótica. O único ser vivo que tem célula procariótica é a bactéria, tá? A célula A é do reino animal e a célula B é do reino Plantae. Como que eu sei isso? O reino Plantae, que é o das plantas, eles possuem cloroplastos, né? Que são aquelas células são aquelas estruturas onde estão localizadas a clorofila, e ele também tem parede celular, que é o que dá firmeza à célula, tá? Então, ali na célula B, é a célula da planta, por quê? Porque tem parede celular e porque tem cloroplastos. Já a célula A é uma célula animal, por quê? Porque não tem nem cloroplasto, nem parede celular, certo? Então, a nossa revisão, ela vem até aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. E agora, a gente vai fazer mais algumas atividades para recuperar esses conceitos. Fiquem bem, se cuidem e boa sorte!